cravado a questão de processo penal da prova de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, tá? Mas, pessoal, olha, está aqui dizendo que eu acerte mais uma vez. O que eu quero dizer para vocês é que eu nunca, nem no outro curso, nem durante a preparação, eu falei que eu ia cravar alguma coisa. Não, então não vou prometer nada, mas eu sempre tenho alguns temas que eu acho que podem ser mais cobrados. A Vanessa está dizendo, quanto mais a gente estuda, mais sorte a gente tem, entendeu? Então, isso é verdade. Eu não vou trabalhar aqui hoje com vocês temas que tem na gravação do curso aí na corrente jurídica, tá? Eu trouxe outros temas aqui para vocês, temas que eu acho, assim, muito importante e bastante pertinente para a prova relacionada ao cargo dos senhores. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Após essa aula aqui, vocês vão pegar o material da corrente jurídica que vocês têm, ou do seu curso, ou o seu material de estudo, tá? O que você tenha escolhido para poder estudar, e você vai revisar os temas que eu trouxe aqui. Vocês vão olhar os artigos da Constituição Federal, do Código Penal, do Código de Processo Penal, em que eu coloquei aqui. Tá? Então, eu trouxe, eu acho que 5 temas, e depois eu vou falar mais outros 2 temas que eu não desenvolvi aqui, mas que eu acho que vocês precisam dar uma olhada, tá? Que não vou dizer que são apostas, mais uma vez, porque eu acho que a gente não pode ser, como diz o meu filho e meus sobrinhos, né, desumildes, mas temas que eu acho que pode ter grande relevância e que pode, sim, ser cobrado para os senhores na prova de discursiva. Se não for cobrado na prova de discursiva, que isso sirva como uma revisão para a sua prova objetiva. Então, sem mais delongas, convido os senhores aí a me seguir no Instagram, fabi.concurseira. Às vezes eu coloco alguma coisa da minha aula, coloco alguma coisa de curso, coloco alguma dica de concurso. E no meu YouTube, Fabiana Pérez, também tem alguns vídeos que podem ajudar os senhores, ou para essa prova, ou futuramente. Então, vamos lá. Agora sim, sem mais delongas. Primeiro tema que eu trouxe para os senhores aqui, o primeiro tema que eu trouxe para os senhores aqui, é com relação à busca pessoal. Gente, eu acho que pode ser um tema a ser cobrado dos senhores, conhecimento para você escrever ou até mesmo para você buscar na sua prova. E a grande pergunta que eu faço para os senhores é, e depois vocês me falam se isso vai ter pertinência ou não com o cargo dos senhores. Policiais podem fazer revista pessoal unicamente pelo fato de acharem que o suspeito demonstrou nervosismo ao avistá-los? Ao avistá-los? Gente, isso tem ou não tem pertinência com o cargo que os senhores vão exercer? Sim, eu acredito que isso tem pertinência. É um tema que está muito discutido, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, então eu acho que é algo que a gente precisa olhar. Então, a grande pergunta é, policiais podem fazer revista pessoal unicamente pelo fato de acharem que o suspeito demonstrou nervosismo ao avistá-los? Vamos lá. Gente, olha só. Para responder essa questão, eu convidaria os senhores a se utilizarem, tá, do artigo 244 do Código de Processo Penal, em que ele vai dizer o seguinte, olha, você vai começar a sua questão dizendo que a busca pessoal, ela não depende de mandado. Então, você vai colocar a busca pessoal conforme consta na inteligência do artigo 244 do Código de Processo Penal. Independerá de mandado. Mas, olha só, em que situações? No caso de prisão, então, por exemplo, você vai cumprir um mandado de prisão contra alguém, ou você está numa situação de flagrante delito, você pode sim fazer aquilo que a busca pessoal, né? O chamado baculejo, né? Bota a mão na parede, abre a perna, deixa eu ver o que tem aqui. Por quê? Isso vai trazer uma segurança no momento da diligência, tá, pessoal? Para quem aqui já é policial, sabe que você, no momento de uma abordagem, é muito importante que você
tome todas as cautelas possíveis com relação a isso. Nós já tivemos, quem é policial sabe disso, inúmeras diligências onde a falta da busca pessoal fez com que policiais e outras vítimas fossem mortas, pelo simples fato da gente não ter verificado que na calça da pessoa tinha uma arma branca, tinha uma arma de fogo, tá? Então, o que nós vamos colocar é o seguinte, que a inteligência do artigo 244 do Código de Processo Penal afirma que a busca pessoal independe de mandado, desde que seja realizado no caso de prisão, nós já falamos, ou no mandado de busca e apreensão, ou na prisão em flagrante, ou quando, olha, numa situação em que não é prisão, houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos, ou de papéis que constituem corpo de delito. Mas, e ainda tem uma terceira possibilidade, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca domiciliar, pessoal, é quando nós tivemos um mandado de busca e apreensão para uma residência, e aí, quando você chega lá no horário correto para cumprimento da busca domiciliar, você chega no local, você não tem mandado de prisão para aquele morador, mas você tem um mandado de busca e apreensão para aquela casa, legitima você a fazer a busca pessoal. Então, o que nós temos que entender? Primeiro, a busca pessoal independe de mandado, desde que você realize isso no momento de prisão, tá? Prisão. Segundo ponto importante, quando eu tiver suspeita de que ele está na posse de qualquer objeto proibido ou papel que constitua corpo de delito, ou quando eu estiver no curso de busca domiciliar, beleza? Então, o que nós vamos colocar ainda no segundo parágrafo? Nós colocamos isso no primeiro parágrafo, dizendo que o artigo 244 preleciona tudo isso que eu acabei de falar. No segundo parágrafo, você vai dizer o seguinte, como se não bastasse, importante ressaltar que não é suficiente a mera conjectura ou desconfiança sobre tal posse. Posse de quê, pessoal? Da arma, do objeto, do papel que constitui corpo de delito. Faz-se necessário que a suspeita por parte do policial esteja amparada por, olha o que tem na sua tela em vermelho, circunstâncias objetivas que permitam uma grave probabilidade de que sejam encontradas as coisas mencionadas pela lei. Nesse primeiro slide, pessoal, você tem o primeiro parágrafo e você tem o segundo parágrafo da sua resposta. Certo? Se tiver pedindo para você redacionar, se tiver em forma de letra A, letra B, letra C e tal, não tem problema você responder a letra A, responder a letra B, responder a letra C. A não ser que na sua prova eles deixem claro lá que é para você responder tudo num texto dissertativo. Então, o primeiro parágrafo, nós vamos falar do artigo 244, dizer que a busca pessoal independe de mandado, sendo que deve, no momento de realização de uma prisão, quando tiver fundadas suspeitas que estejam na porte de armas ou objetos proibidos, ou quando for determinante no curso de busca domiciliar. Importante ressaltar ainda que não é suficiente a mera conjectura ou desconfiança por parte do policial sobre tal posse, sendo extremamente necessário que a suspeita seja amparada por circunstâncias objetivas que permitam uma grave, grande, imensa, extrema probabilidade de que sejam encontrados esses objetos que são mencionados pela lei. Eu já ia ler a sua questão com bastante entusiasmo, certo? Aí, pessoal, a gente tem mais linhas para falar e mais coisas para poder falar sobre isso. Eu passei aqui o segundo slide, confirme para mim se já passou na tela de vocês, porque na minha tela ainda está no primeiro slide. Não, né? Passou, beleza. Agora aqui para mim passou. Tem que estar escrito aí. Beleza, boa. Só que não basta, pessoal, que nós falemos somente isso no primeiro parágrafo. Nós temos que falar outras coisas que a jurisprudência tem batendo muito. O quê? O excesso de subjetivismo. E aí é o ponto que eu acho que pode vir ser cobrado na sua prova. O quê? Imagina que você é policial militar, tá certo? E que você está sob o comando de uma guarnição e que você se depara com um acusado que está num ponto de venda de drogas
Esse acusado, ele avista a viatura policial e ele fica nervoso. Pergunto, o fato dele estar num local, olha só, que é conhecido como ponto de drogas, a pessoa avista a viatura policial, demonstra nervosismo. Você pode realizar a busca pessoal? Gente, olha só. Realizar a busca pessoal somente porque foi verificado um extremo nervosismo de uma pessoa que estava próximo a uma boca de fumo, a um ponto de venda de drogas, e que ficou nervoso ao avistar a viatura policial, para a jurisprudência é tido como excesso de subjetivismo. Pessoal, está cada vez mais difícil ser policial no Brasil, mas é isso que nós vamos ver na prova. Quando você entrar na polícia, você vai ver uma outra realidade, mas até então você é só um futuro policial. Então, acreditem, é isso que você vai colocar. O que nós vamos ter que falar aqui, gente? Que para eu poder fazer a busca pessoal nessa pessoa, eu preciso do que mais do que mera desconfiança. Tá? Porque essa mera desconfiança vai ser um excesso de subjetivismo. Olha o que eu coloquei para vocês. A percepção do nervosismo do averiguado por parte dos agentes públicos é dotado de excesso subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, que exige mais que mera desconfiança. Então, você fez o primeiro parágrafo e no segundo parágrafo você vai dizer, como se não bastasse, a abordagem policial para fins de busca pessoal, baseado somente na percepção de nervosismo por parte do averiguado, ao avistar a viatura policial, é considerado excesso de subjetivismo. E, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para a busca pessoal. Faz-se necessário, neste caso, mais que mera desconfiança. Gente, eu estaria lendo essa questão e falando, meu Deus, esse é o meu oficial. Certo? Muito bem. Próximo. Aí. Pergunto a vocês, alguma dúvida com relação a isso, senhores? Sim ou não? Alguma dúvida? Eu, Fabiana Pérez, usaria somente dessas duas informações, desses dois slides para fazer a minha resposta, tá certo? Então, falou em busca pessoal, temos que lembrar disso aí que eu falei para os senhores. Se cair para vocês, pessoal, mande só um joinha para mim. Dá ou não dá para escrever sobre isso? Dá, né? Beleza. Show. Bacana. Vamos lá. Já pensou cair isso aí na prova, gente? Ah, não. Aí eu vou. Olha, Vanessa, já dá para eu pedir música no Fantástico, porque já é a terceira. A terceira, né? Mas vamos lá. Se não cair isso na sua prova discursiva, isso pode estar na sua prova objetiva. Vamos para o segundo tema, que eu acho que a gente não pode ir para a prova sem passar por ele. O segundo tema, pessoal, está relacionado à confissão no momento da abordagem. Gente, isso aí. Circunstância objetiva, Júnior, seria, por exemplo, você viu o cara entregando droga para alguém. Você já estava vendo que ele estava na prática do delito. Você viu que ele entregou droga para alguém no momento anterior. Você viu situações como essas. O fato é, você viu uma pessoa próximo a um local que é ponto de venda de drogas, a pessoa ficou muito nervosa quando a polícia militar chegou. Ficou nervoso? Excesso de subjetivismo, beleza? Isso aí não vai ser considerado como fundada suspeita para fins de busca pessoal. É isso que você vai falar. Dificilmente, eu acredito que na sua prova, ele não vai te pedir o que seriam essas situações objetivas. Essas situações objetivas, elas são situações que vão precisar mesmo do fato concreto para você verificar, né? Então, é isso. Então, se não pergunta na sua prova, primeiro mandamento, quando você entrar na polícia, é não peruarás. Então, não comece a peruar logo na sua prova. Responda exatamente o que for perguntado. Primeiro mandamento, já coloquem na sua lista. Não peruarás. Beleza, senhores? Não peruou, acertou a prova.
Muito bem. Vamos lá, então. Segunda circunstância, segundo tema que eu acho que tem uma pertinência muito grande mesmo, tá? É a confissão no momento da abordagem policial. Gente, vocês vão fazer prisões, e a pessoa, você vai manter uma conversa, isso acontece muito, tá? E a pessoa confessa aquele fato para você dentro mesmo da viatura policial, tá certo? E eu pergunto, é possível a condenação baseada exclusivamente em declarações informais prestada a policiais no momento da prisão em flagrante? Olha só, tá? O que eu, Fabiana Pérez, tenho que falar para os senhores? Primeira coisa, a Constituição Federal de 1988 prevê como direito do acusado o direito de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Isso aí, pessoal, está no inciso 63 do artigo 5º da Constituição Federal. Já lembra desse inciso? Porque se cair alguma coisa relacionada à confissão, e você colocar esse inciso, o seu examinador vai falar, meu Deus, quem é esse cara, né? Então, olha só. Primeira coisa, até mesmo no momento da abordagem policial, e geralmente é a polícia militar, a primeira que chega, é a primeira trincheira, né, do combate ao crime, vai ser a primeira que vai chegar no momento, você vai, muitas vezes, ter a possibilidade de manter uma conversa com o acusado, certo? Mas tome muito cuidado, porque no afã de descobrir tudo aquilo ali, você pode colocar toda uma futura investigação por água abaixo, certo? Então, o que você tem que pensar? O preso tem que ser informado do direito de ficar calado. E isso está previsto aonde? No artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Então, no momento da prisão, o preso deve ser informado dos seus direitos, justamente, Juliana, o aviso de Miranda. E dentre esses direitos, o direito de permanecer calado. Gente, o que eu tenho aí no meu direito de permanecer calado? Isso, a Constituição está me assegurando o fato de eu não precisar produzir provas contra mim mesmo. E o que isso é, pessoal? Isso é direito individual. Olha, o nemo tenetur si detegere, tá lindo. Eu não iria escrever isso na minha prova com medo de eu não saber escrever esse lindo ditado, né, jurídico, em latim. Basta você falar a não produção de provas contra si. Por quê? Você pode colocar, vai enriquecer? Vai. Mas dificilmente vai estar lá como critério de avaliação exatamente o nemo tenetur si detegere, entendeu? E se você escrever, beleza, o examinador vai achar lindo. Agora, se você escrever errado, você vai ter problemas. Então, você pode perder uma besteirinha num ponto por escrever errado. Coloque lá, assegura a não produção de provas contra si mesmo. Tá seguro? Tá seguro? Escreva. Não tá? Vamos para o português, que o português ele já é o básico. O básico faz a gente passar, viu, pessoal? Então, olha só. O que a gente tem que pensar? Esse direito de não produção de provas contra si, ela é uma pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais. Entendeu? E isso, pessoal, está materializado no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o que você pode falar? A Constituição Federal de 1988 prevê como princípio basilar da República Federativa do Brasil. Essa frase é da minha irmã Fernanda, né? Isso aqui eu decorei, nunca mais eu esqueço, né? Como direito individual, o direito de não produção de provas contra si mesmo. Tá? Materializado no princípio da dignidade da pessoa humana, onde o preso, no momento da sua prisão, deverá ser informado dos seus direitos, entre os quais o direito de ficar calado, sendo-lhe assegurado a assistência da família e advogado, tal qual consta na inteligência do artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Gente, égua! Se eu ler um negócio desse, eu falo,
como que esse cara não está aqui examinando o que eu escrevi, né? Então, isso já começa assim, você já mete o pé na porta bem aí, é os 2 pés no peito do seu examinador, tá? Aí, pessoal, eu ainda falaria mais. Claro, tenho que falar mais, por quê? O X da questão, no primeiro parágrafo, você joga o que a gente tem para jogar da Constituição Federal, joga o princípio da dignidade da pessoa humana, vamos jogar o princípio da não autoincriminação e o direito de ficar calado no momento da abordagem. E que isso deve ser também preservado pelo policial militar na prisão em flagrante. No segundo parágrafo, eu iria abordar justamente o que eu falei agora, que esse alerta, esse aviso sobre o direito ao silêncio, não é somente no inquérito policial, por parte do delegado de polícia, não é somente no interrogatório formal, mas o aviso quanto a esse direito constitucionalmente protegido alguém anotou isso? Escreve isso. Deve ser protegido, deve ser verificado também pelos policiais responsáveis pela voz de prisão em flagrante. Né? Depois vocês anotem isso aí, se estiver gravado, assista de novo, tá? Então, em suma, todos os órgãos estatais impõe-se o dever de zelar pelos direitos fundamentais. Olha que coisa linda. Como se não bastasse, a falta da advertência quanto ao direito ao silêncio torna ilícita a prova obtida a partir dessa confissão. Então, é o que eu falo muito para os meus alunos, e eu falo muito também para os meus colegas que trabalham comigo na Polícia Civil. Para quem não sabe, eu sou investigadora da Polícia Civil do Estado do Pará, com muito orgulho. Não vamos no afã de querer levantar a qualquer custo provas para aquele crime. Por quê? Porque a ideia, pessoal, quando o crime acontece, a gente quer desvendar o crime a qualquer forma, a gente quer ouvir da boca do acusado a qualquer forma que foi ele quem cometeu aquele crime. E na maioria das vezes, quando a gente não verifica os direitos e garantias fundamentais, nós vamos colocar a perigo toda uma futura investigação. E o verdadeiro objeto do inquérito policial, que é possibilitar ao Ministério Público bater as portas da justiça para poder fazer com que a lei seja aplicada pelo Poder Judiciário a quem violou, a quem a violou, a gente não vai conseguir colocar isso em prática. Então, aquela vítima, qual que é a vontade daquela vítima? Que a justiça seja feita. E não se iludam. A justiça será feita quando eu conseguir colocar uma pessoa atrás das grades e ela poder cumprir realmente o que está lá no Código de Processo Penal. Entendeu? Então, a produção de prova não pode ser desamparada dos preceitos constitucionais garantidos na Constituição Federal de 1988. Cada vez mais, o direito penal e o processo penal está abraçado a um processo de constitucionalização. Todos os ramos do direito estão abraçando o direito constitucional. Na verdade, o direito constitucional chegou metendo o pé em todo mundo e falou, epa, todo mundo pode colocar em prática o que está no seu preceito, mas desde que não desampare as suas ações dos direitos e garantias fundamentais previstos aqui nas minhas letras, beleza? Então, o que nós vamos colocar aí é que o direito ao silêncio é uma obrigação, é uma obrigação de todos os órgãos estatais e que não deve ser primado somente no interrogatório formal perante o delegado de polícia ou perante o juiz, mas deve ser zelado também tal direito fundamental pelo policial responsável pela voz em flagrante. Em razão disso, olha aí, em razão disso, a falta de advertência quanto ao direito constitucional ao silêncio torna ilícita a prova obtida a partir dessa confissão. Então, aí está o meu segundo parágrafo, a minha segunda situação.
Só que eu não quero falar somente sobre isso, pessoal. Aqui eu vou mostrar para vocês que vocês podem falar também, vai ser muito importante vocês colocarem que o STF ou a jurisprudência do STJ afirma que, sabe? Por quê? Porque isso vai enriquecer, porque muitas vezes, em algumas provas que eu fiz, eles cobram na parte discursiva também posicionamento dos tribunais superiores. Fabiana, mas eu vou colocar STF, STJ, eu tenho que colocar o número do HC, o número do julgado? Não, basta você colocar entendimento jurisprudencial, o STF, o STJ afirmam que. Então, vamos dar uma olhada que você pode enriquecer isso aí também. Então, olha o que diz aí o STJ, pessoal, julgado recente, bom, 2021, tá? Ele diz que a jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça... isso aí pode ser seu último parágrafo, vai ser lindo, tá? É firme no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação do efetivo prejuízo. Aí, o que isso quer dizer? O fato do policial, no momento da abordagem, não ter falado com relação ao direito ao silêncio, torna aquela prova ilícita, sim, mas essa nulidade é uma nulidade que vai exigir comprovação de prejuízo para o investigado, por se tratar de nulidade relativa, tá? Olha só o que o STJ também falou aí nesse segundo julgado. Olha o que ele diz. No que concerne a alegada nulidade do depoimento prestado perante a autoridade policial, em virtude da ausência de informação a respeito do direito de permanecer em silêncio, consignam que no moderno processo penal, olha lá, eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da efetiva demonstração do prejuízo, o que não foi sequer, esse aqui, claro, tudo que vem de jurisprudência são casos reais, indicado no presente recurso. Neste contexto, a simples alegação de que o recorrente não foi alertado do seu direito ao silêncio em nada repercute da rigidez processual. E para finalizar isso aqui, para ficar mais rico ainda, olha aqui, a nulidade referente ao interrogatório deve ser alegada de imediato, implicando preclusão à ausência de protesto oportuno. Então, como que eu, Fabiana, fecharia a minha resposta? Eu falei lá no primeiro parágrafo, né? Olha aqui, dos direitos e garantias fundamentais, falei lá da Constituição Federal, né? No segundo parágrafo, eu vim dizer que esse alerta quanto ao direito ao silêncio pode gerar uma prova ilícita, tá bom? Que esse alerta ao direito ao silêncio deve ser algo que deve ser zelado, esse direito fundamental deve ser zelado por todos os órgãos responsáveis pela prisão. E aí você vai falar lá no final. No entanto, olha aí, porque eu estou falando uma coisa, eu vim com uma contrapartida. No entanto, vale ressaltar que os tribunais superiores, agora se você lembrar, mete o pé, o STJ afirma que a nulidade em razão da falta do alerta quanto ao direito ao silêncio gera uma nulidade relativa, ou seja, necessita que seja demonstrado um efetivo prejuízo, de forma que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada de efetiva demonstração do prejuízo e que deve ser alegada de imediato sob pena de preclusão. Cacetada, Vanessa do céu. Tiramos 10, eu acho. Nota 10. Que tal, senhores? Dá ou não dá para fazer uma resposta dessa? Dá, né? Show, beleza. Podemos ir para a próxima. Olha, volto a alertar, nenhum desses temas de hoje está... Eu acho que não, mas eu tenho a memória muito fraca, sabe? Olha, João Paulo profetizou que vai vir processo penal nessa questão. Boa, tomara, né, gente? Pode ser que caia na objetiva, né? O que a gente vinha conversando, eu e a Vanessa. Pode ser que... Eu volto a falar, não estou prometendo nada, pretendo não prometer nada e entregar tudo. Já viram, né? Mas não estou prometendo nada,
ok? Mas são temas que eu, Fabiana Pérez, iria dar uma lida antes de ir para a minha prova discursiva. Aí, por fim, você pode finalizar isso aqui. Por fim, o STF afirma que não se admite condenação baseada exclusivamente em declaração informal prestada à policial no momento da prisão em flagrante. Ponto. Fizemos 4 parágrafos. 4 parágrafos. Lindo na nossa prova. A gente fecha. Olha lá, o primeiro parágrafo a gente trouxe aonde está previsto isso na Constituição. Segundo parágrafo, a gente trouxe a obrigação de zelar pelo direito, a esse direito fundamental é de todos os órgãos estatais. Terceiro parágrafo, trouxemos que essa ilicitude da prova é relativa, deve ser arguida logo, tá? Na primeira oportunidade, e que precisa de comprovação do efetivo prejuízo, e por fim, eu vou meter e o STJ que fala isso, e por fim eu vou falar, escreve mesmo, por fim, vírgula, o STF vem dizendo que a confissão baseada exclusivamente em declarações informais, prestada a policial no momento da prisão em flagrante, não pode ser base para uma condenação, certo? Para vocês terem uma ideia, só exemplificar um caso, eu tive um caso de uma prisão que eu fiz com outro colega da delegacia, em que na viatura, a menina me falou que ela já tinha enviado drogas para uma outra cidade vizinha, Santarém, quando eu estava atuando em Santarém, mais de uma vez, que não era a primeira vez. O delegado, no momento que ele fez o inquérito dele, ele não pôde colocar isso lá, certo? Porque a menina não repetiu isso perante a autoridade policial. Mas no meu depoimento, eu falei com o juiz assim, olha, doutor, em que pese eu ser ciente de que as declarações informais prestadas, elas não podem basear exclusivamente a condenação, eu venho expor ao senhor que, no momento da abordagem, ela me afirmou que não teria sido a primeira vez em que ela teria encaminhado essa droga. E aí, eu joguei essa deixa para o juiz no meu depoimento, e aí eu falei, todos os outros elementos que constam na investigação comprovaram esses envios. Isso vai poder ser utilizado na condenação dela? Vai. Essa declaração informal que ela prestou para mim vai poder ser utilizado na condenação dela? Foi utilizado, inclusive. Por quê? Porque não foi exclusivamente isso. Nós fizemos outra investigação e na investigação a gente comprovou, conseguiu identificar todas essas remessas de droga que ela fazia por meio de ônibus na rodoviária de Santarém. Em outros momentos, todos esses nós pegamos. Então, ela não repetiu o que ela me falou na viatura, mas eu coloquei aquilo ali no meu depoimento, falei perante a justiça e aquilo, como não era exclusivo, pode ser utilizado contra as provas. Tá? Gente, advogado de defesa tem um trabalho muito grande comigo em audiência. Sabe? Eu falo assim, doutor, o senhor não vai ganhar de mim. Porque eu já chego logo dizendo, olha, eu sei que isso está errado, que o STF fala isso, mas isso, e pronto. Pessoal, e sejam vocês essa testemunha também, a testemunha que vai dar trabalho para advogado de defesa. Eu tenho um advogado amigo meu, que toda vez que ele vê o meu nome, o meu nome, já foi umas 3 vezes, ele fala, putz, já era, não tem jeito, porque eu estudo até para ir para audiência. Vou perder, vou nada. Terceiro tema, senhores, outro tema que eu acho que pode ser cobrado tanto na sua prova objetiva, e vou torcer para ser cobrado também na sua discursiva, tortura. Gente, tortura, gente, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. A intenso sofrimento físico ou mental, com qual objetivo? Então, você vai dizer, né? Se você lembrar o número da lei, perfeito. Se você não lembrar, a legislação processual penal afirma que tortura é o ato. Já chega assim, cara, não precisa tu escrever bonito, nada, tal coisa é, tal coisa foi, tal coisa é considerada e pronto. Lembra, o simples vai fazer você passar, tá?
que tortura é o ato de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, trazendo um intenso sofrimento físico e mental. Olha aí, com o objetivo de, olha lá, obter informação, declaração ou confissão de vítima ou de terceira pessoa, ou para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, ou ainda em razão de discriminação racial ou religiosa. Além disso, a lei de tortura considera ainda como ato de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, o que você vai ter que verificar aí? Você vai ter que verificar, pessoal, que... Isso aqui com o ar-condicionado está muito nas minhas pernas. Você vai ter que dizer o seguinte, você tem que lembrar que tortura, ela é constranger alguém causando intenso sofrimento físico ou mental, para conseguir essas 3 coisas que estão aí em vermelho, tá? Então, é a tortura aí que você vai ser, quanto policial, você vai ser acusado e que você vai perder o seu cargo com relação a isso, tá, senhores? Já estou dizendo que isso acontece, tá certo? E também uma segunda visão da tortura, que é você ter uma pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade, castigo ou medida de segurança de forma preventiva, tá? Então, isso aí é o nosso primeiro parágrafo. Aí, pessoal, nós vamos dizer o seguinte, lembra da situação relacionada à constitucionalização do direito? Você vai colocar que a Constituição Federal, aí você coloca assim, no segundo parágrafo, neste sentido, a Constituição Federal prevê, no artigo 5º, inciso 3, a vedação à tortura. Ai, Fabi, não vou lembrar, não tem problema. Prevê lá como direito fundamental. O artigo 5º é direito fundamental, gente. A vedação à tortura, afirmando que ninguém será submetido à tortura ou tratamento desumano ou degradante. Em situações em que isso acontece, estamos diante claramente de violação a direito fundamental. Ademais, a Constituição Federal repudia sobremaneira a tortura ou qualquer outra técnica ilícita de constrangimento ilegal, ao afirmar que tal prática será inafiançável e suscetível de graça e anistia, fazendo com que respondam os mandantes, os executores e as pessoas que, podendo evitá-lo, sejam omissas, independentemente de serem agentes públicos ou não. Então, seu segundo parágrafo, senhores, está aí na sua tela. No meu primeiro parágrafo, eu vou conceituar o que é tortura, e esse conceito está lá na lei de tortura. No segundo parágrafo, eu vou trazer que isso é que a prática da tortura é uma violação a direito fundamental, à vedação de tortura e tratamento desumano ou cruel, e que é uma violação ao direito fundamental, e que a utilização de técnicas e constrangimento ilegal é algo que é repudiado pelo Constituinte, de forma que tal prática foi considerada crime inafiançável e suscetível de graça. E eu vou falar ainda que vai responder o mandante, quem executou, as pessoas que podiam evitar isso se omitiram, sendo elas agentes públicos ou não. Dá para colocar isso no segundo parágrafo, senhores? Sim ou não? Aí, eu acho que esse tema de tortura talvez não seja cobrado sozinho, tá? Eu acho que o tema 3 vai vir junto com o tema 4, que está aí agora na sua tela. O uso de algema, tá? Então, pessoal, se cair uma questão que trate do uso de algema, você pode sim trazer a lei de tortura, porque pode ser que ele faça um paralelo entre a utilização da algema, tá bom? E práticas de constrangimento ilegal vedada constitucionalmente. Falando da algema, pessoal, nós temos que lembrar da súmula vinculante número 11. Professora, do STF ou do STJ, aluno,
não me pergunta isso, súmula vinculante sempre do STF. Então, você nem precisa colocar isso, tá, na tua prova. A súmula vinculante 11 do STF, não. Súmula vinculante, tá? Tratando algo com... não vou dizer que eu aposto, né? Mas eu sugiro que vocês pensem no tema, que pode ser que caia um paralelo da lei de tortura e algema. E falou em algema, tá? E falou em algema, nós vamos falar sobre a súmula vinculante número 11. Quais são as situações em que é possível a utilização de algema? Pessoal, a algema, ela é exceção, tá? Na prática, eu, Fabiana Pérez, eu, enquanto investigadora da polícia, eu algemo qualquer pessoa, seja ela pequena, seja ela grande, seja ela mais forte do que eu, seja ela menos forte, a pessoa que cometeu um crime, qualquer pessoa. Por quê? Porque, pessoal, só que, claro, eu sempre justifico no meu depoimento o porquê eu utilizei a algema. Gente, eu não sei naquele momento, tá? Eu não sei naquele momento se aquela pessoa ela vai, como ela pode reagir, como ela pode se sentir perdendo a sua liberdade. Então, eu sempre justifico. E eu justifico como? Que a algema ela é licitamente utilizada em caso de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia. Física própria ou alheia, tá? Por parte do preso ou de terceiros. Aí, o que você vai colocar? Tenho que justificar essa excepcionalidade. Então, você vai colocar na sua prova, tá? Que a utilização de algema é circunstância excepcional e que só vai ser utilizada em caso de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física, e que essa utilização deve ser justificada. E não sendo justificada, isso pode trazer uma responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade. Como se não bastasse, a falta de justificativa para a utilização de algema gera a nulidade da prisão, ou até mesmo do ato processual que se refere, trazendo, inclusive, uma responsabilidade civil para o Estado. Está aí um parágrafo em que eu iria trazer a justificativa com relação à algema, sem esquecer da súmula número 11. Pessoal, ponto importante com relação a isso é que o artigo 199 da Lei de Execução Penal traz que, por decreto, a utilização de algema vai ser que vai ser por decreto federal que vai regulamentar a utilização de algema, tá? E aí, esse decreto, tá? Ele traz o seguinte, deixa eu ver se eu trouxe ele aqui, eu não trouxe o número, mas depois eu mando, coloco lá no meu Instagram, eu mando para a Vanessa, ela manda no grupo para vocês. Ele traz algumas diretrizes quanto ao uso da algema. Primeiro, dignidade da pessoa humana, tá? Está prevista no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal de 88. Essa excepcionalidade se justifica em razão dessa diretriz da dignidade da pessoa humana. Aqui é que está o paralelo que eu estou falando sobre a tortura, acreditem em mim. Uma das diretrizes da utilização de algema é que essa proibição de que qualquer pessoa seja submetida a tratamento, a tortura, a tratamento desumano ou degradante, não saiu do meu achismo, não saiu da minha cabeça. Uma das diretrizes da utilização, da proibição da utilização de algema está considerado, tá? Olha só, a proibição de submeter a pessoa a tortura, tratamento desumano. A utilização de algema pode sim ser considerada como prática de tortura, tratamento desumano ou degradante, em razão dessa diretriz aí. Por isso eu acho do tratamento. Outra coisa, pessoal, indicaria os senhores a darem uma lida, pelo menos o que é. Boa, Adriérica, olha aí, ela trouxe o decreto aí, obrigada.
Outro ponto, pessoal, é as regras de Bangkok. Não sei se vocês estudaram as regras de Bangkok, mas as regras de Bangkok, pessoal, é uma das regras que tem um paralelo também com com as regras de Mandela. As regras de Mandela são as regras sobre o tratamento mínimo sobre o tratamento mínimo sobre os direitos dos presos, de como as Nações Unidas, o tratamento mínimo das Nações Unidas com relação aos presos, como os presos devem ser tratados. Essas regras, elas são regras das Nações Unidas para o tratamento de presos, são as regras de Mandela. E as regras de Bangkok são as regras das Nações Unidas sobre o tratamento de mulheres presas, tá? Então, se cair alguma coisa relacionada à mulher presa, ao direito da mulher presa, aquela situação de não ser algemada no momento que está tendo o filho, do parto, todas essas diretrizes estão constantes nas regras de Bangkok. Lembram disso? Falou alguma questão discursiva, falou sobre mulher presa, algema e mulher presa. Nós vamos falar sobre lei de tortura, vamos falar sobre a dignidade da pessoa humana, vamos falar sobre das diretrizes de uma das diretrizes que trata relacionada à utilização de algema é a proibição de tortura e ainda a necessidade de visualização dos direitos da mulher presa e medida não privativa de liberdade, no caso de mulheres infratoras, constantes nas regras de Bangkok. Tá certo? Então, isso aí você vai tratar. Falou de mulher presa, nós vamos falar de regras de Bangkok, que são as regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade. Beleza? Então, aí também é uma diretriz. E, por fim, eu tenho o Pacto de São José da Costa Rica, que diz que os presos devem ser tratados de maneira humanizada, principalmente, em especial, a mulheres em condição de vulnerabilidade. Então, todas essas diretrizes aí estão constantes no decreto que regulamenta o artigo 199 da Lei de Execução Penal. Por isso que eu estou falando, façamos um paralelo com a lei de tortura, com as regras de Bangkok, com o Pacto de São José da Costa Rica. Você não precisa nem explicar, é só você citar isso e a dignidade da pessoa humana com relação aos algemas. Então, nesse segundo parágrafo, o que eu posso colocar? Eu já falei aqui da súmula vinculante, e no segundo parágrafo eu colocaria assim. Aqui. Decreto federal, não me lembro o número do decreto, que regulamenta o uso de algemas na lei de execução penal, tem como diretriz a dignidade da pessoa humana, a proibição de submissão à tortura, tratamento desumano ou degradante a qualquer pessoa, assim como as diretrizes constantes nas regras de Bangkok, que trata sobre regras de tratamento a mulheres presas, pode falar, as regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas, assim como o Pacto de São José da Costa Rica, que determina o tratamento humanitário de presos. Beleza? Então, tudo isso eu posso falar com relação à algema, tá? E aí, nos aprofundando, a gente vai falar, pessoal, que além dessas, das três situações, que é fundado receio de fuga, que é a perigo à integridade física alheia ou resistência, a gente tem que trazer essa necessidade de justificativa por escrito, e nós vamos tratar também que os tribunais superiores, deixa eu ver aqui se eu... não, isso mesmo. Aí eu posso colocar aqui, por fim, os tribunais superiores, amparados nas regras internacionais de tratamento do preso. Ei, usa isso. As regras internacionais de tratamento do preso. Se tu quiser, repete regras de Mandela, repete especialmente as regras de Bangkok, tá? Preleciona que é proibido o uso de algemas em mulheres durante o tratamento do parto, o trabalho de parto, no trajeto entre a unidade pessoal e a unidade prisional e a unidade hospitalar, e durante o parto, assim como o momento em que ela se encontra hospitalizada. Desta forma, essas... Cair? Não, né? Desta forma, estas proibições
mantém aquilo que a Constituição Federal prega, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Ponto. Você começou bem, você terminou bem. Tranquilo com relação se cai tortura e algema, pessoal, sim ou não? Claro, e aí você pode colocar assim, ademais, a utilização de algema fora das circunstâncias previstas na súmula 11, súmula vinculante número 11, é claramente espelhada como ação prevista na lei de abuso de autoridade. Ficou bonito, não ficou? Sim ou não? Podemos tratar isso também. Inclusive, eu não trouxe aqui, mas peço para vocês darem uma olhada aí, resumo, ou isso aí na lei de abuso de autoridade. Tem coisas que vocês têm que dar uma olhada também antes da prova. Muito bem, estou me sentindo num teatro sendo aplaudida aqui. Muito obrigada. Mas isso aqui é para os senhores, tá? Não estou prometendo nada. Volto a afirmar, esses temas aqui não estão no curso. No curso que a gente tem na corrente jurídica, tem outros temas discursivos, tá? Então, vamos para mais um, pessoal. Mais um tema. Opa, deixa eu colocar meu computador aqui para carregar, porque senão vai cair aqui. Eu acho que foi exatamente isso aqui que ele me alertou. Um segundo. Pronto. Vamos lá. Pessoal, esse tema aqui, eu acho que pode ser muito legal também na sua prova. Foi um tema que eu também, eu trabalhei esse tema e caiu na prova de investigador da Polícia Civil do Estado do Pará. Vou repetir agora, volto a dizer, não estou prometendo nada, mas pretendemos entregar tudo, não é não, Vanessa? Mas eu quis repetir esse tema, porque eu acho também que ele tem muita pertinência. E eu gostaria que, se vocês tivessem a oportunidade de escrever sobre ele, vocês falassem exatamente o que está aqui, tá? Quinto tema, pessoal, é a pescaria probatória, o chamado Fishing Expedition. Égua, isso aí, gente. Eu gostaria que vocês escrevessem, para não escrever errado, e escrevessem certo na sua prova, tá? Essa pescaria probatória, o Fishing Expedition, com relação à busca domiciliar e à inviolabilidade domiciliar. Pessoal, olha só. Vocês vão fazer muito isso, vocês vão cumprir em apoio à Polícia Civil, assim como vocês vão fazer prisões em flagrantes, e nós temos possibilidade de entrar em residência sem mandado nas situações previstas constitucionalmente, mas o fato de você verificar uma situação de flagrante delito que te possibilite entrar dentro de uma residência não possibilita você a fazer uma pescaria probatória. O que é pescaria probatória? Ou fishing expedition? Olha só, se caísse na sua prova, nós vamos falar o seguinte. Primeiro, que a Constituição Federal de 1988 prevê como direito fundamental a inviolabilidade domiciliar. Afirmando no artigo 5º, inciso 11, agora tem que decorar isso aí, pô, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, a não ser que seja em caso de flagrante delito, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Gente, coloque na sua prova também que esse direito à inviolabilidade domiciliar é uma das expressões do direito à intimidade da pessoa. Então, gente, entrar na casa de alguém, além de você estar violando o domicílio dela, você está violando a intimidade dela também. Então, para que você faça essas violações, que são assim, meu Deus, é muita violação, eu preciso ter muito cuidado. Por que muito cuidado? Porque isso vai gerar, assim, muitos problemas para você, inclusive de abuso de autoridade. Então, o que nós temos que falar na nossa prova? Que a entrada em domicílio e essa
o ingresso na casa de alguém, ela só pode causar como é que eu posso dizer? Um aborrecimento para o morador dentro das situações estritamente necessárias para a finalidade da diligência. Ou seja, você entrar na casa de alguém, você tem que falar tudo que eu for fazer aqui dentro, não pode ultrapassar o limite, tá? Estritamente necessário para cumprir a minha finalidade. Então, por exemplo, se você for lá para prestar socorro em alguém, você não pode sair derrubando porta, janela, a não ser que seja o estritamente necessário para cumprir aquele prestação de socorro. Você verificou uma situação de flagrante delito? Você pode entrar na casa de alguém? Pode. Mas você não pode causar uma situação além dos limites do estritamente necessário. E aí, pessoal, olha só, o artigo 248 do CPP, que é importante você trazer para a sua prova, ele diz o quê? Que em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais que o indispensável para o êxito da diligência. Então, o que nós vamos falar no primeiro parágrafo? Você vai dizer que a Constituição Federal de 88 prevê como direito fundamental a inviolabilidade domiciliar, como expressão do direito à intimidade do indivíduo, apontando que a casa é asilo inviolável, nela ninguém pode penetrar, senão, sem o consentimento do morador, se não em caso de flagrante delito, em desastre ou durante o dia, para prestar socorro, ou durante o dia para cumprimento de decisão judicial. Ademais, o Código de Processo Penal, em seu artigo 248, afirma que a busca realizada no interior da residência não pode molestar o morador mais do que o indispensável para o êxito dessa diligência. Então, pronto, o seu primeiro parágrafo está lindo. Só que aí, pessoal, olha só. Aí, Fabiano, ainda não entendi você falar da pescaria probatória. Da pescaria probatória. E eu vou já te dizer sobre isso. Outra coisa que é importante, pessoal, que você pode adentrar na residência de alguém. Você pode adentrar. Você pode fazer uma entrada forçada, sim. Tá? Você pode fazer uma entrada forçada, sim, na residência. Você pode fazer essa entrada forçada sem mandado também. Só que essa entrada forçada sem mandado, ela só vai ser lícita mesmo no período noturno, se eu tiver fundadas razões de que lá dentro está tendo flagrante delito. E essas fundadas razões, elas podem ser justificadas depois. No seu depoimento, você vai justificar por que você entrou. Eu entrei porque eu ouvi gritos de crianças dizendo: socorro, não me mata, não pega em mim. Então, poxa, eu entro, meto o pé na porta, tiro a criançada de lá e depois eu justifico por que eu invadi uma casa. Então, eu preciso colocar isso. Então, você vai falar que essa entrada forçada no domicílio, no período noturno, sem autorização do morador, vai se justificar se eu estiver amparado por fundadas razões, mesmo que elas sejam justificadas a posteriores, que ali dentro tenha uma situação de flagrante delito. E caso isso não aconteça, isso poderá trazer uma responsabilidade penal, civil e disciplinar para a autoridade e nulidade de todos os atos praticados ali, tá? Então, tudo está ali. Outro ponto importante, que ele pode ser que na sua prova ele trata a busca domiciliar e que ele trate também das situações envolvendo denúncia anônima. Olha só, imagina que você teve uma denúncia anônima sobre venda de drogas dentro de uma residência. Você tem uma denúncia anônima de que dentro daquela residência tem objetos que são objetos de crime. Gente, a denúncia anônima, e aí o que eu acho que pode vir na sua prova, é a denúncia anônima com relação a tráfico de drogas, tá? Alguém ligou e falou na casa, deixa eu ver aqui, do Matheus, é um ponto de tráfico de drogas. Aí a polícia chega na porta da casa do Matheus. Você, com a sua guarnição, chega na porta da casa do Matheus. O Matheus vê a polícia e foge. Pessoal, isso daí não é fundada suspeita para você entrar. Professora, entrei, achei droga pra caramba em casa. Tudo nulo. Isso já aconteceu? Já. Eu já vi isso acontecendo. Entendeu?
Inclusive, na época em que eu trabalhava como assessora de juízo, nós não tivemos como. Teve que anular tudo. Teve que anular tudo, tá? Por quê? Porque, gente, o STJ e o STF têm jurisprudência dizendo que a existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas, somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si só, não configura fundadas razões que autorize você a entrar no domicílio sem o consentimento ou sem determinação judicial. E isso pode trazer nulidade para todos os seus atos e responsabilidade para você, enquanto policial militar. Certo? Então, você vai falar. Importante ressaltar ainda que, em caso de denúncia anônima de que em determinada residência está acontecendo delito de tráfico de drogas, tendo a polícia militar avistado o Matheus, o nome da pessoa que estava lá no seu exercício, fugindo, invalida, torna ilegal a entrada da polícia militar, considerando que tais situações, por si só, não configura fundada suspeita para ingresso policial no domicílio. Gente, fundada suspeita é porque é o seguinte, olha, mais ou menos, eu volto a falar com vocês. Essas fundadas suspeitas, elas estão relacionadas ao que você vê ali. Você viu o cara vendendo droga? Não, não vi, tá? Não vi. Porque olha só o que acontece ali. Você só pode entrar na casa de alguém, olha só, você só pode entrar na casa de alguém sem mandado se você tiver fundada a suspeita de que ele está acontecendo delito. Aí eu te pergunto, só porque eu corri, eu estou cometendo crime? Pergunto aos senhores. Não, não estou. Então, qual é o crime que justificou a entrada em domicílio? A corrida da polícia? Correr da polícia é crime desde quando? Não é. Não é. Então, a guarnição policial precisa ter inteligência emocional para tanto. Volto a repetir, aquele afã de conseguir desvendar um crime, aquele afã de fazer uma prisão, vai fazer com que um grande traficante de drogas não seja condenado por isso. Então, o que é para ser feito num momento como esse? Tem uma denúncia anônima? Tenho. Passei na porta da casa, o cara fugiu? Beleza, vou entrar? Não. Qual é o crime? Nenhum. Você só poderia... Agora, imagina o seguinte, você passa na frente da casa, você enxerga que ali dentro, você ouve ali dentro gritos de pessoas pedindo socorro, você entra na casa. Quando você entra na casa, eu tenho uma colega que ela tem alergia à cocaína, tá? Ela tem alergia à cocaína. E aí, quando ela entra dentro da casa, toda vez que a gente vai cumprir busca em apreensão, ela espirra muito. Ela espirra muito. Então, o que acontece? Na mesma hora a gente fala, tem droga aqui, tem droga aqui. Aí, beleza, chegamos lá, vimos aquele monte de criança, tudo sem roupa, olha lá, estavam praticando abuso menor, estupro de vulnerável, beleza. Chegou lá, o policial militar, o cheiro de cocaína, gente, ele é único, não adianta, de maconha é único, certo? Mesmo quando a maconha não está queimada, mesmo ela guardada. Chegou ali, sentiu o cheiro de droga, vou fazer uma busca, beleza? Beleza. Aí sim, você encontrou a droga, tá? Você encontrou a droga. E por que você entrou naquela casa? Eu entrei naquela casa porque eu tive uma situação de flagrante delito, porque eu ouvi crianças pedindo socorro. Aí justifica. Agora, o fato dele ter visto a pessoa correr não é crime a ponto de justificar a entrada dele, tá? Beleza? E aí, pessoal, o que acontece aqui? Nós temos o Finish Expedition. O que é esse Finish Expedition aqui? Ah, tá. Não, volta, ainda não entramos aqui. Então, olha o que ele fala. O ingresso regular da polícia no domicílio, sem qualquer autorização, em caso de flagrante, para que seja válido, necessita que haja fundadas razões, justa causa,
que sinalize a ocorrência de crime no interior da residência. E aí, pessoal, preste atenção. Você vai colocar que, no caso concreto, a mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agente fala assim, olha, o cara correu, tá muito doido, tem a denúncia anônima? Bicho, a minha intuição não nega, doutor, não nega. Entendeu? Não nega. Tem droga, bora entrar, bora. Porra. Vai dar merda. Desculpa, Vanessa. Vai te dar problema. Então, você vai colocar a mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agente, embora pudesse autorizar a abordagem policial em via pública para averiguação, não configura por si só justa causa autorizar o ingresso em seu domicílio sem seu consentimento ou sem determinação judicial, tá? E aí, pessoal, você pode colocar aqui também que isso configura crime de abuso de autoridade, olha aí. Invadir ou adentrar clandestinamente, oficiosamente ou a revelia da vontade do ocupante. Olha aí, detenção de 1 a 4 anos. Gente, só uma dica, todas as penas de abuso de autoridade é detenção, tá? É detenção. Agora, aqui na lei de abuso de autoridade, ele está te dizendo, não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso. E aí, olha só, está na lei de abuso de autoridade ainda, que condutas descritas na lei de abuso de autoridade, quando praticadas com finalidade específica para prejudicar alguém, vai configurar abuso de autoridade quando for para prejudicar alguém, beneficiar a si mesmo ou para mero capricho ou satisfação pessoal. E aqui, pessoal, é o seguinte, onde que entra a inviolabilidade, o finish expedition, a pescaria probatória. Quando você vai para uma pescaria num lago, você joga a tarrafa, não é a tarrafa que chama? Joga a sua vara e você está numa sorte de saber o que vai vir na sua rede, o que vai vir no seu anzol. Então, essa pescaria probatória, ela também não é aceita no direito, por quê? O fato do direito possibilitar a admissão da entrada para efetuar a prisão não é considerado um salvo-conduto para você sair vasculhando a casa de forma indistinta. Entendeu? Você não pode tá acontecendo lá um crime na casa. Você entrou para aprender com relação a esse crime. O fato de você entrar e sair o fato de você poder entrar não te dá um salvo-conduto para sair vasculhando a casa das pessoas, porque isso é considerado uma verdadeira pescaria probatória, ou chamado finish expedition. E aí, o que você encontrar lá dentro de droga, de outra coisa, de outro crime, pode ser anulado. Essas provas colhidas podem ser anuladas. E por desvio de finalidade. E não sou eu que estou falando, pessoal. Isso aqui é o STJ. Isso foi falado em 2022, esse termo, finish expedition, pescaria probatória. Então, se cair busca domiciliar, falou lá que a polícia militar recebeu uma denúncia anônima e avistou a pessoa correndo de tráfico de drogas, avistou a pessoa correndo da sua residência, e o policial muito experiente, com uma intuição muito aguçada, entrou na casa e conheceu droga. Disserte a respeito disso aí. Você vai falar sobre a inviolabilidade domiciliar, tá? Prevista constitucionalmente. Você vai falar sobre o direito à intimidade. Você vai falar sobre, olha aqui, opa, voltando aqui só para vocês olharem. Olha aqui. Opa, perdão. Você vai falar sobre a possibilidade, em quais são as possibilidades que você pode entrar num domicílio sem mandado, tá? Então, fale lá sobre o inciso 11. Você vai falar que o artigo 248 do CPP afirma que a entrada nessa casa não pode molestar o morador mais do que o indispensável. Você vai falar que a entrada forçada precisa ser amparada com fundadas razões, sob pena de responsabilidade civil, penal e disciplinar, e nulidade dos atos praticados. Você vai falar que
O STJ considera que denúncia anônima seguida de fuga não configura fundadas razões para possibilitar você ingressar sem o consentimento. Você vai falar que a mera intuição acerca da traficância também não permite isso, tá bom? Você vai falar que isso configura crime de abuso de autoridade, conforme consta no artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade. Você vai falar ainda que o fato de você entrar na casa de alguém, quando estiver em uma das situações que possibilitem a entrada forçada sem a permissão do morador, dentro das permissões contidas na Constituição Federal, você vai dizer que isso não possibilita um salvo-conduto para vasculhar o interior de forma indistinta e que isso configura uma verdadeira pescaria probatória ou finish expedition, entendeu? Sob pena de nulidade de prova. Professor, o cheiro de droga do lado de fora pode? Gente, para mim pode, né? Para mim pode. Se cair na sua prova que tinha cheiro de droga, você vai ter que defender, você vai dizer o seguinte, que naquele caso concreto, a sentir o cheiro de droga, né, que é um cheiro extremamente característico da situação com relação a isso, foi considerada como fundada a razão. Eu acho que isso aí, que pode ser que isso não caia dessa maneira, entendeu? Porque são situações, eu volto a dizer, o seu examinador não vai querer um problema com você para anular uma questão, para fazer uma coisa ou outra, certo? Então, o cheiro de droga só pode ser algo muito subjetivo, entendeu? Pode ser muito subjetivo, certo? O cão farejador já é uma possibilidade, enfim, mas eu acho que não vai cair assim, porque o examinador não quer problema, ele vai colocar cara crachá para não gerar nulidade até da sua questão na sua prova, entendeu? Então, essas situações de exemplificação do que é fundada a razão, a gente vai ver na prática. Você só vai dizer que precisa ter fundada a razão para entrar nisso aí. Agora, se tiver lá no teu comando, dizendo várias situações exemplificando o porquê que ele deu a entrada, pode ser que o seu examinador queira que você diga que aquela entrada foi legal, e você vai justificar tudo isso, entendeu? Pode ser que ele fale que, quando ele entrou na casa para tirar as crianças, no colchão em cima do colchão tinha tabletes de droga, e você viu embaixo da cama também. Aí você vai dizer que, em que pese o STJ afirmar que a entrada na residência não significa conceder um salvo-conduto sob pena de ser considerada pescaria probatória, no caso concreto, a droga estava visível, de forma que a ação efetuada pela guarnição policial não ocorreu desamparada dos rigores legais. Entendeu o que vocês vão fazer? Talvez eu acho que não caia dessa forma. Eu acho que vai cair para você dizer que estava errada a ação policial. Mas se você vê que tem várias justificativas, o porquê dele entrar, aí você justifica dizendo, fale sobre pescaria probatória, fale sobre tudo isso, mas diga que não foi essa situação no caso concreto. Beleza? Vamos lá. Então, olha aqui, só para finalizar essa do finish expedition, o que é considerado finish expedition ou pescaria probatória? É a procura especulativa no ambiente físico ou digital, sem causa provável, algo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados, tá? É isso aí, viola direito fundamental para além dos limites legais, tá? Muito bem. Outra coisa. Crime de falsa identidade não justifica entrada na residência. O cara apresentou uma identidade falsa, você viu que a identidade era falsa, e por causa disso tu vai invadir a casa do cara. Não é fundada a razão para isso. Outra coisa, você tá nessa casa, e aí um adolescente está dentro dessa casa, o que aconteceu? Denúncia anônima, disse que tem traficância de drogas, o cara correu. Dentro da casa ficou um adolescente. A polícia militar chega lá e fala com esse adolescente. Boa noite, senhor, tudo bem? Tem uma denúncia de que aqui dentro está tendo tráfico de drogas. Vi um cara que saiu correndo aqui. O senhor me autoriza a entrar na sua casa? O adolescente vai dizer, não, autorizo. A polícia militar chega, encontra aquela droga. Pessoal,
O STF e o STJ entendem que não é crível que o adolescente tenha autorizado o ingresso. Se o adolescente autorizou o ingresso, também vai anular tudo, vai dar uma... Não quero falar o que vai dar, tá? Então, olha só. A descoberta posterior de uma situação de flagrante decorreu de um ingresso ilícito na morada do acusado, em violação da norma constitucional, tá? Vou falar do WhatsApp já já. Que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida. Então, tomem cuidado. Então, o STJ reconheceu a ilicitude das provas obtidas a partir da violação do domicílio do acusado. É justamente isso. Gente, olha só. Quando a gente tem uma prisão em flagrante, e aí, pode apreender o celular? Pode, mas não pode vasculhar o WhatsApp, tá? O STF e o STJ já falaram com relação a isso. A não ser que... Aí tem um caso concreto de que a viúva possibilitou a verificação do celular. Pode, tá? Fora isso, não pode. Quer ver outra coisa que vai poder? Imagina, eu não sei se isso... Eu apostaria mais numa questão para delegado com relação a isso, tá? Porque vocês não vão trabalhar dentro do inquérito policial, certo? Vocês vão trabalhar no momento de efetivação de prisão. Então... Por isso que eu estou apostando em mais temas, mas vamos falar sobre isso. Imagina que o juiz determinou, possibilitou que, no mandado de busca e apreensão, fosse apreendido o aparelho celular e, na própria decisão, o juiz autorizou como é que chama? Vasculhar o aparelho celular. Tá? Ter acesso ao aparelho celular. Se nesse momento você está com mandado de busca e apreensão e na decisão tem autorização para isso, já tem jurisprudência que diz que você pode verificar o celular naquele momento, tá? Gente, para finalizar aqui, certo? Tem 2 pontos importantes que eu gostaria que vocês lessem, não vou falar tanto, porque essas são as minhas apostas também, mas isso aqui pode ser que caia para vocês, tá? Lei Maria da Penha, verifiquem lá, pessoal, o fato de que o policial, e aí ele não fez distinção do policial civil ou do policial militar, até porque tem locais em que só tem policial civil ou só tem policial militar, como é o caso, por exemplo, de destacamento em garimpo. Para quem já é policial militar e teve a oportunidade de trabalhar em área de região de garimpo, você não tem lá policial civil, você só tem PM, em destacamento. Então, numa situação em que, olha aqui nesse inciso 3, tem uma situação de risco atual ou iminente à vida, à integridade física, psicológica da mulher em situação de violência doméstica, seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio do local, olha o inciso 3, pelo policial, tá? Quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento para a denúncia. Então, eu entendo que vai ser o policial militar daquele destacamento numa situação em que não tem, tá? E aí, vocês façam a leitura completa desse artigo 12, não trouxe o artigo 12, mas eu já estou dizendo que pode ser. Lei Maria da Penha é sempre uma aposta. Foi justamente o cargo de escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará, em que um dia antes da prova, eu fui para o meu Instagram lá, o Fabi Concurseira, entendeu? O Fabi Concurseira, e falei, galera, se cair Maria da Penha, vai cair isso. E, meu Deus, caiu exatamente isso. Tá? Então, faço a leitura do... Juliana disse que viu a minha revisão. Foi essa daí. Alguém aqui viu o meu story com relação a isso? Foi em cima, né? Muito bem. Aquela sorte está atrás de quem trabalha, né? De quem estuda. Então, eu já estou dizendo, façam a leitura atenta de todo o artigo 12. E também, pessoal, para finalizar aqui, pode ser que essa semana eu coloque algum outro tema que eu acho que pode vir, tal, mas não prometo não, tá? Que eu também estou muito assoberbada. Artigo 14A do CPP, pessoal, tá? O que eu acho que pode ser cobrado? Olha só. Vocês sabem que o pacote anticrime trouxe a característica do inquérito policial, trouxe não, o processo penal
Estão me vendo? Estão ouvindo, pessoal? Voltou? O processo penal acusatório, né? Então, antes do pacote anticrime, nós tínhamos isso com uma previsão doutrinária do inquérito policial, né? Mas agora o pacote anticrime trouxe isso para dentro do inquérito, da lei, dentro do processo penal, certo? Mas o fato disso não trouxe para o inquérito policial o contraditório e ampla defesa, não temos isso. O inquérito policial continua também sendo inquisitório, pelo fato de que não temos contraditório e ampla defesa, ou seja, não pode se a gente não vai no inquérito contradizer o que está sendo dito, tá? Não traz a obrigatoriedade do advogado, certo? Mas o CPP, no artigo 14A, disse que nas situações que envolvam inquérito policial militar ou procedimento extrajudicial, tá? Em fatos relacionados ao uso de força letal praticado no exercício da função, que é a intervenção policial com resultado morte, gente, tá? Seja consumada ou intentada, o indiciado poderá constituir defensor. E aí eu peço para vocês lerem o artigo 14A do CPP todo, tá? Olha aí, fazer a leitura, porque todos esses incisos do artigo 14A, as linhas, perdão, ele vem trazendo situações que dizem assim, olha, se ele não constituir advogado no prazo de 48 horas, nós vamos obrigar que a instituição a qual ele está vinculada consiga um advogado para ele. Se no prazo também de 48 horas a instituição não conseguir advogado, vai ser tratada a defensoria pública. Ou seja, é como se a obrigatoriedade da defesa estivesse pautada para policial civil, policial penal, policial rodoviário federal, ferroviário federal, policial federal, todos os que estão lá no PM, bombeiro, no artigo 144, ou também para o artigo 142, que é o Exército, Aeronáutica e Marinha, em situações relacionadas à lei e à ordem. Então, essas pessoas que pratiquem qualquer uso da força letal praticado no exercício profissional, seja tentado ou consumado, nós temos a possibilidade de constituir defensor, e a falta da constituição do defensor por iniciativa própria do próprio acusado faz com que esse defensor apareça no inquérito de uma forma ou de outra, ou através do órgão, ou através da Defensoria Pública. Mas, como dizia uma professora, minha professora Marlene Este, da faculdade lá da UFPA, lá de Santarém, mas isso não trouxe contraditório e ampla defesa para o inquérito policial, certo? Isso não trouxe contraditório e ampla defesa para o inquérito. O inquérito policial continua sendo inquisitório, desprovido de contraditório e ampla defesa, mesmo nas circunstâncias que envolvam o artigo 14A do CPP. Beleza, senhores? Desejo aos senhores muito boa prova. Tá? Coloquei meu Instagram aí para vocês irem lá me seguir no Instagram, será um prazer muito grande estar com vocês lá, certo? Aqui estão algumas das minhas, não apostas necessariamente, mas situações em que eu acho que podem estar na sua prova e que eu não iria para minha prova sem ler, entendeu? Mantenham a calma na hora de responder essa questão, faça lá. Eu sempre começo, para quem assistiu, não sei se aqui alguém teve a oportunidade de assistir o curso que está gravado aí na Corrente Jurídica, eu ensino como montar o primeiro parágrafo, como montar o segundo, como montar o terceiro, tá? Então, você já coloca lá, você escreve assim, exatamente, vou falar disso no primeiro parágrafo, vou falar disso no segundo parágrafo, disso no terceiro, disso no quarto. Porque quando você sabe o que você vai falar em cada um dos parágrafos, vai ficar mais fácil de você desenvolver a ideia. Então, você pode optar, eu tenho 3 temas para tratar sobre esse assunto. Então, no parágrafo 1 eu vou falar isso, no 2 eu vou falar isso, no terceiro eu vou falar isso. Sabendo o que vai falar em cada parágrafo, você desenvolve cada um deles. Beleza, pessoal? Então, vão com muita calma, conteúdo vocês têm, preparação vocês têm. Se vocês tiverem aqui outros temas,
Façam igual como eu fiz com vocês aqui, vamos lá. Alguém aqui falou sobre a situação do WhatsApp, corre lá na jurisprudência, no dizer o direito, coloca assim, inviolabilidade, WhatsApp, dizer o direito, vai dar uma lida no que tem lá, não vá para a sua prova sem... A sua intuição conta muito nesse momento, não quero ir para a prova sem falar sobre isso, tá? Sempre se lembrem, falem da Constituição Federal quando tiver que falar, falem do Código de Processo Penal quando tiver que falar, falem da jurisprudência quando tiver que falar. Isso vai enriquecer sobremaneira a questão de vocês, beleza? Pessoal, foi um prazer inenarrável estar com vocês essa noite. Beijos e fiquem com Deus.